Aleluia. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Querido Deus, eterno Pai. Pai, é debaixo dessa palavra, Deus, que nós profetizamos, Senhor Deus, sobre a vida das tuas filhas, Deus, que vieram aqui à frente, ó Deus. E nós pedimos que o milagre venha acontecer na vida delas. E do demais, Senhor Deus, que não puderam vir, Senhor Deus, mas que tu venha trabalhar da mesma forma, no nome do teu Filho, Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite. Aleluia. Louvado e grande. Tome assento, irmãos. Aleluia. Você crê que Deus, Ele pode mudar sua história hoje? Aleluia. Sinto a presença de Deus neste lugar, irmãos. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Louvado seja Deus. E é sobre essa palavra que eu quero pregar, que eu quero falar para a sua vida hoje. Oh, aleluia. Mateus capítulo 7. Vamos ler apenas o versículo de número 24, 25, 26 e 27. Que diz assim. A minha versão é uma versão diferente, mas eu quero que você preste bem atenção. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Aleluia. Você pode dar um glória para Jesus nesta noite? Aleluia. Eu queria começar essa ministração te fazendo uma pergunta. Esse texto, ele vem falando sobre construção. Ele dá dois exemplos de duas pessoas que uma construiu sobre a rocha, veio o vento, veio a chuva e ela não caiu. Outra pessoa, ela construiu sobre a areia, veio o vento, veio a chuva e ela caiu. E a pergunta que eu quero te fazer nesta noite é a seguinte: eu queria que você me ajudasse. O que nós precisamos ter para construir uma casa? O que nós precisamos ter para construir uma casa? Eu queria que os pastores me ajudassem. Ferramenta? Que tipo de ferramenta? Sabedoria? Projeto? O que mais? Oi? Um bom alicerce. O que mais, gente? Me ajude aqui. Materiais certos. Dinheiro. O que mais? O que mais? Alguém pode me ajudar? Firmeza. Materiais de qualidade. Um bom pedreiro. Se possível for no final da obra, contrate um bom serralheiro para fazer as janelas, portas. O que mais? O que mais? Um engenheiro. Planejamento. No começo da pergunta, falaram assim: um projeto. Para você construir uma casa, você não precisa de pedra, de tijolo, de areia, de pá, nada disso. Você, para construir uma casa, você precisa de um projeto. A primeira coisa que você tem que ter é um projeto. Porque com um projeto você sabe a quantidade de pedra,
você sabe a quantidade de tijolos, você sabe a quantidade de cimento que você vai gastar. Enfim, com um projeto, você consegue calcular toda a obra. Toda a obra. Sábado estávamos aqui, o pastor que pregou, ele mostrou aqui na nossa tela um esquema como vai ficar a igreja. E quando nós pegamos um terreno, pegamos um ambiente para construir uma casa, você não compra logo o cimento, você não compra logo a pedra. Você primeiro vai calcular, pegar a extensão, metro quadrado, e vai dividir, e vai ver quantos cômodos vai caber naquele ambiente, e daí então, você vai começar a comprar os materiais. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. É sobre construção que eu quero falar nesta noite. Esse texto, ele fala sobre isso. Ele vai dizer que um homem que vive, que ouve a palavra de Deus, é comparado e que dá ouvido e que dá atenção, é comparado a um homem que edifica a sua casa sobre uma rocha. E aquele que não vive é comparado como um homem que edifica a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Eu quero, nesta noite, te fazer pensar junto comigo a pessoa que anda nos caminhos do Senhor, que vive, esse viver, que aqui a Bíblia diz, não é um viver de respirar, de ter vida. Viver é caminhar, é praticar, é obedecer, viver a palavra, é isso. E eu me lembro, irmãos, que, eu preciso contar isso aqui, que quando no ano de 2014, eu e um amigo indo para o centro de recuperação, eu sempre conto isso, eu sempre falo isso na igreja, que aonde eu passar eu vou contar isso, porque isso foi de grande valia para a minha vida. Eu me lembro que eu indo para Bangu, no carro, e toda vez, irmãos, que eu trabalhava final de semana, Deus tocava no meu coração, falava assim: meu filho, olha a obra, dá ouvido a essa palavra, se dedique à palavra, se dedique a fazer a obra. E eu pensando no financeiro, só pensava no financeiro. E quando foi um dia, Deus falou comigo, eu dei ouvido à palavra. E eu falei dentro do carro, na Avenida Brasil, conversando com esse meu amigo, e falei assim: Henrique, a partir de 2000, era no mês de novembro, falei, a partir do ano que vem, 2015, eu não trabalho mais domingo. Porque o domingo é do Senhor, e Deus tem me incomodado para isso, a palavra ela tem impactado o meu coração, e eu preciso dar ouvido a essa palavra, eu preciso parar de querer edificar a casa na areia. Porque edificando na areia a gente não consegue nada, irmãos. Você já viu na Zona Sul, aquelas pessoas que trabalham fazendo castelo de areia? De vez em quando eu vou na Zona Sul à noite, e eles dormem do lado, eles dormem tomando conta do lado para ninguém tirar foto. Mas não só para tirar foto, para tomar conta, para que ninguém venha e jogue uma pedra, e aquele castelo lindo, ele venha desabar. Porque é edificado sobre areia, e de areia. Aí eu falei assim, no ano de 2015, eu vou passar a edificar a minha casa sobre a rocha. Aleluia! Irmãos, você não sabe o que é você dar ouvido a essa palavra, e você deixar Deus trabalhar na tua vida, e você deixar Deus agir na tua vida. Aí Ele faz, irmãos. Ele faz. Eu me lembro que, quando foi no primeiro domingo do ano de 2015, aquela vontade veio, aquele biscate veio. Aí eu falei, não vou fazer isso, fica aí que eu escolhi edificar a minha casa na rocha. Irmãos, o ano de 2015 foi o ano que eu mais preguei na minha vida. Foi o ano que eu fiquei mais presente nos cultos. Foi o ano que o obreiro foi mais citado. Teve final de semana que, na época, eu congregava na Nova Jerusalém.
2 finais de semana, pastor, poxa, 2 finais de semana seguido? Falei, pastor, fazer o quê? Eu escolhi edificar a casa na rocha. Irmãos, quando a gente escolhe edificar a casa na rocha, Deus ele trabalha, Deus ele age, Deus ele transforma. E o edificar a casa na rocha, irmãos, e como eu falava no início, quando nós planejamos algo para a nossa vida, quando nós estamos edificados na rocha, quando nós planejamos algo para a nossa vida, e que nós planejamos aquilo que nós queremos para nossas vidas, Deus começa a agir. Deus age você age melhor, você tem atitude na terra e Deus age no céu em nosso favor. Eu me lembro, irmãos, que quando eu estava para casar, eu falei assim, planejamento, casamento é como você construir uma casa, vamos imaginar dessa forma, que você só tem o planejamento, você só tem a ideia de como é um casamento. Eu não sabia como era casamento. Eu me lembro que alguém chegava para mim e falava assim, rapaz, tu é louco, tu vai casar? Eu falei, vou. Tu vai fazer isso? Vou. E eu ficava encucado porque que as pessoas perguntavam e questionavam isso porque eu queria casar. Aí quando foi um dia eu perguntei assim, rapaz, por que tu casou? Ah, se eu soubesse não casar. Eu falei, então deixa eu saber também, deixa eu casar para mim saber como é que é. Mas quando eu casei, irmãos, eu fiz o planejamento para o meu casamento, para o meu primeiro ano de casado. Eu falei assim, vou casar no mês de março, 2 dias antes do meu aniversário, para não esquecer a data. Irmãos, 2 dias antes do meu aniversário, eu casei. E eu falei assim, vou casar, vou dar entrada na minha carteira de motorista e vou comprar um carro para mim. Planejamento. Eu não cheguei, antes de casar, vou comprar um carro. Não, vou tirar a carteira. Não, irmãos. É tudo devagar. Quando você começa a construir uma casa, a primeira coisa que você tem que ter é conhecer o terreno. É porque você vai começar a construir a casa, você vai saber a profundidade que vai ficar os alicerces. Você vai saber a grossura que você vai usar os ferros, a espessura do ferro. Você não vai botar qualquer ferro fino, para construir uma casa de 3, 4 andares. Assim é na minha e na tua vida. Talvez você quer algo para a tua vida grande. Talvez você tenha sonhado coisas grandes para a sua vida. Mas o projeto é pequeno. Mas o projeto é muito pequeno que você começa com a base rasa. Mas quando você pensa grande, irmãos, você cava fundo. Quando você quer algo grande para a tua vida, você não fica no superficial, você começa a cavar fundo. Você começa a ir mais longe, você começa a buscar mais, a querer mais, a se dedicar mais. Sabe o que é isso? É estar edificando a casa sobre a rocha. Está edificando a casa sobre a rocha. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso fazer isso na minha vida. Aí casei, a glória do Senhor. Deixa eu falar algo interessante aqui, irmão, do casamento. Porque quando eu casei, eu não estou pregando para a família, mas eu preciso falar isso. É algo até engraçado que aconteceu. A minha primeira compra foi R$70. Eu falei, poxa, que maravilha, rapaz. Só gasta isso no mercado? Poxa, que benção. R$70. Eu falei, poxa, que benção, que maravilha. Aí quando eu cheguei em casa, cadê o tempero? Cadê o biscoito? Ué, mas tem que comprar? Cadê isso? Cadê aquilo? Mas tem que comprar. Cadê o leite? Ué, mas tem que comprar leite? Aí a segunda, irmão, já foi 140, a terceira... Aí o coração começou a ficar triste, a terceira foi 300, aí... Até isso, irmãos, é engraçado? É. Mas são coisas que nós precisamos ter a base, irmãos. Talvez se eu chegasse para meu pai e perguntasse, pai, quanto é que o senhor gasta de compra por mês? Eu iria saber. Talvez se eu chegasse para alguém que tivesse casado há mais tempo do que eu, como é que é a vida de casado? Me explica. Não estou dizendo que eu não cavei para casar, claro que eu cavei, irmãos. Mas são detalhes que nós deixamos de fazer
E esses detalhes é como se estivesse construindo sobre a areia. E talvez os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem planejado para a tua vida, esteja assim sendo edificado sobre a areia. Talvez você comece o ano e dobra o seu joelho dentro do seu quarto com a sua família e faz um planejamento do ano, um planejamento financeiro, um planejamento espiritual. E você diz para Deus assim: Senhor, esse ano eu vou pagar minhas dívidas. Senhor, esse ano eu vou me dedicar mais. Ou a gente não faz isso todo ano, irmãos? Esse ano eu vou me dedicar mais. Esse ano aquele culto de segunda-feira que eu não vou, que eu não fui, esse ano que está terminando, mas a partir do ano que vem eu vou passar aí. Aí o ano começa. Primeiro dia do ano, segunda-feira. Aí você não vai para o culto. Está edificando sobre a areia. Você não está cavando para fazer um alicerce sólido, um alicerce que aguente peso. Aí você vê pessoas que entram para a igreja e quando você olha para o lado, ela não está mais na igreja, ela não está mais caminhando, ela não está mais congregando. Mas estava tão bem, estava. Mas olha o alicerce. Estava sobre a rocha. Onde é que estava o alicerce? Foi edificado sobre a rocha? Ou foi edificado sobre a areia? É algo que nós precisamos, irmãos, parar para pensar. Parar para olhar para dentro de nós e dizer assim: será que as minhas atitudes, elas estão sendo baseadas, ou elas estão sendo edificadas em cima de uma rocha? Será que as minhas atitudes, elas estão sendo construídas na areia ou sobre a rocha? Irmãos, o mais interessante desse texto é que ele diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que constrói a sua casa na rocha. Cai a chuva, vento, enchente, o vento sopra e a casa não cai. Aí ele dá um outro exemplo de outra pessoa que acontece os mesmos fenômenos. O mesmo vento, a mesma chuva, a mesma enchente. Mas nesses dois exemplos que ele dá, tem algo diferente. Tem algo diferente. Primeiro, algo diferente que é viver de acordo com a palavra. Viver de acordo com a palavra. Talvez o nosso caráter não é um caráter de quem vive de acordo com a palavra. E às vezes, irmãos, a gente se depara com pessoas que alguém diz assim: esse cara aí, essa cidadã aí, não confia não. Não seja fiador não. Não vive de acordo com a palavra. Não vive. Mas tem aquele que, esse eu ponho a mão no fogo. Pode confiar, que nele eu garanto. Que nele eu garanto. Esse vive sim, de acordo com a palavra. E outros exemplos que eu poderia dar aqui hoje para vocês. De viver na palavra. É como se está edificando a casa sobre a rocha. É como se estivesse fazendo isso. Aí vem um segundo exemplo, que ele diz: quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles. Talvez se tirasse esse não vive, seria a mesma coisa. Talvez se tirasse da palavra esse não vive, seria a mesma coisa, porque o contexto ele vem dizendo a mesma coisa, mas por poucas palavras muda toda a história. Hoje foi cantado aqui, eu não sou muito de cantar, mas o último hino, uma só palavra que Deus mandar, vai fazer a sua vida mudar.
Aleluia. Glória a Deus. Mas tem um porém, irmãos. Mas tem um porém. O hino diz, uma só palavra, me ajuda aí, irmão, que eu não sei cantar. Que Deus mandar, vai fazer a minha vida mudar. A palavra vem de Deus para as nossas vidas. Ó Deus, aí eu digo, Deus, manda a tua palavra para mim, eu preciso. A palavra vem. Aí, quando a palavra veio ao meu coração, será que eu quero, que eu vou querer que ela me mude? Será que eu vou querer que a palavra me mude? Porque aqui tem dois personagens. Aqui tem a mesma chuva, o mesmo vento, mas um escolheu areia, mas o outro, a palavra veio e falou assim, a minha vida vai mudar, debaixo da tua palavra. O que Pedro falou para Jesus? Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, lança a rede. Mas Senhor, passamos a noite pescando, lança a rede. Aí ele vai falar assim, tá bom meu Senhor, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. Talvez a palavra de Deus ela venha para a tua vida hoje. Talvez a palavra de Deus ela está falando contigo hoje. Talvez a palavra de Deus ela está tocando no teu coração hoje. Basta você querer a mudança. Basta você querer que ela transforme a sua vida. Basta. É só querer, irmãos. Eu sou prova viva disso. Quando a palavra de Deus veio ao meu coração, irmãos, não é fácil não, irmãos. Não é fácil, porque o Espírito Santo ele toca, porque o Espírito Santo ele incomoda. Eu me lembro que eu saía dia de domingo para trabalhar, e 9 horas da manhã eu indo e vendo as irmãs, os irmãos indo para a escola dominical, eu ficava, meu Deus, os irmãos estão indo para a escola dominical e eu trabalhando, podendo estar na tua casa. Mas mesmo assim eu ia. Aí quando dava a hora do almoço, ia procurar um lugar para almoçar. Quando eu ia procurar um lugar para almoçar, ou estava almoçando, aí vinham os irmãos conversando, com a Bíblia na mão. Poxa, que bênção foi a escola hoje, isso aqui é o meu Jesus. Mas a palavra, irmãos, ela vinha. Aleluia. Quem ouve esses meus ensinamentos. Já viu aquele ditado que diz assim, murros em ponta de faca? E às vezes nós ficamos esmurrando faca, irmão, ponta de faca, porque a palavra ela vem, a palavra ela é pregada, a palavra ela é ensinada. Aqui no nosso país, irmão, não sei em outro país, que eu ainda não fui para outro país, eu ainda não fui, mas aqui nesse país você passa, irmãos, tudo quanto é canto é um nome de um bazar, Vitória em Cristo, Jesus salva, El Shaddai. Ela está sendo pregada, ela está sendo falada. Propagandas, eu estava trabalhando lá em cima do Lira essa semana, tem um rapazinho que ele anda com a carrocinha, uma bicicleta, e uma propaganda fazendo, e no fundo o louvor, é a palavra sendo pregada. E Deus ele toca em nossos corações, Deus ele fala conosco. Mas às vezes nós preferimos edificar a nossa casa sobre a areia. Mas Deus ele fala. Mas aí, irmãos, quando você pega o material certo, o projeto nas mãos, você vai falar assim, depois dessa palavra que foi ministrada em minha vida, eu vou tomar posse. Eu vou pegar essa palavra e vou não só guardar no meu coração, mas eu vou praticá-la em minha vida. Porque tem muita gente falando, irmãos, não querendo ferir a palavra, mas tem muita gente falando assim, escondi a tua palavra no meu coração. Não basta só esconder, você tem que praticá-la. Você tem que vivê-la.
Você tem que andar com Jesus. Você tem que estar com Jesus. Nós precisamos pegar essa palavra. Jesus falou: aquele que ouve e vive esta palavra. Olha, irmão, viver essa palavra é muito difícil. Viver essa palavra não é fácil. Viver essa palavra não é como você pega um joguinho para brincar. Não, irmãos. Mas quando você vive, que vem o vento, que vem a chuva, que vem a tempestade, você não cai. Não cai, irmãos. Porque você está alicerçado debaixo de uma palavra. Você está vivendo debaixo da palavra. E ela vem, irmãos. Ela vem. Ela vem, irmãos. Eu quero pegar 2 textos. Gênesis capítulo 13, versículos de número 9 ao 13. Que nós vamos ver um exemplo de que um cidadão, tendo nas mãos o projeto, tendo nas mãos a palavra, ele escolheu edificar a casa na areia. Amém? Vamos, coloca para mim por gentileza, Gênesis capítulo 13, versículo do 9 ao 13. Essa palavra, irmãos, eu vou adiantar. Gênesis, alguém achou para mim? Capítulo de número 13. Vamos rapidinho aqui. Amém? Já está na tela? Está aqui. Não, capítulo 13. Deixa eu ler aqui, está aqui, já achei. Vamos nos separar, escolha a terra, está aí, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Olha só, irmão, como o jardim do Senhor, ou como a terra do vale. É isso mesmo, a terra do Egito. O vale era assim, antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. O tio do moço chegou para ele e falou assim: escolhe, se tu for para um lado, eu irei para o outro. Aí ele olhou, viu aquilo lindo, viu aquilo maravilhoso. Opa, peraí, é por aqui que eu vou. Mas a Bíblia diz que ele escolheu um lugar que não era bom. Aos olhos dele era bom, mas o Senhor viera destruir aquela cidade. Às vezes, irmãos, nós olhamos, a palavra ela vem, a palavra ela é lançada em nossas vidas, a palavra ela é lançada em nós, ela vem e nos impacta, e eu olho para as campinas, olho para o pasto verdejante e falo assim: é para lá que eu vou. Mas nem sempre, irmãos, as nossas escolhas vão nos trazer bons resultados. Nem sempre as nossas escolhas trarão um bom resultado para a tua vida. Nem sempre, irmãos. Às vezes nós tomamos decisões em nossas vidas que aos nossos olhos parece ser bons. Aos nossos olhos parece ser perfeitos. Aos nossos olhos parece que é tudo. Mas o fim disso tudo pode ser a morte. E o texto diz: era como o jardim. Não era o jardim, era como, era parecido. Às vezes você olha e diz assim: é tudo que eu queria. Hoje existe, irmãos. Essa semana eu fui num lugar e eu vi um papel igualzinho uma pedra. Eu fiquei assim: rapaz, mas igualzinho uma pedra. Mas não é pedra, é papel. Às vezes você pode olhar e falar assim: é rocha, dá para edificar. É rocha, dá para me edificar. Mas se você não tiver a palavra, meus irmãos, não vai não. Não vai não. Não vai não.
que pode ser uma ilusão de ótica. Às vezes o seu óculos pode estar embaçado. Às vezes você pode estar não está, como eu posso dizer, sensível à palavra. Aí você olha e fala assim, é rocha, mas não é, é areia. É areia. É areia, irmãos. É areia. E um outro exemplo que eu queria deixar para os irmãos aqui, era em Salmos. É em Salmos. Salmo 1, todos nós conhecemos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse é aquele que olha assim e fala assim, ó, é rocha, dá para edificar, não vou me contaminar, eu sei que aqui dá para edificar uma casa, pode vir o vento, pode vir a luta, pode vir o que for, que eu não vou cair, eu não vou ser destruído, eu não vou ser derrubado, porque eu sei que é rocha. Eu sei que é rocha. Que nesta noite, irmãos, nós viemos entender que Deus, Ele fala conosco todo o tempo, irmãos. Essa semana passada, eu tendo uns sonhos estranhos não, que uns sonhos, e eu tive alguns sonhos com o pastor Jaime. E eu acordava de manhã, contava sempre para minha esposa, Verônica, eu sonhei assim, assado. E teve uma quarta-feira que eu sonhei, de uma terça para quarta, eu falei assim, eu sonhei que o pastor falava assim, eu vou lá resolver esse problema. Aí eu, poxa, meu Deus. E no sonho, era numa das congregações que nós estávamos trabalhando. Aí eu cheguei no outro dia e falei assim para o rapaz que me ajuda. Eu falei, ó, o pastor vai vir aqui hoje. Irmãos, quando nós entramos, que saímos, está o pastor lá fora. Abre o portão que eu quero tomar café com vocês. Aí o colega falou assim, rapaz, eu acabei de falar com ele, mas acabei, ó, vamos entrar que o pastor, eu sonhei que o pastor falava que vem aqui hoje. Irmãos, quando nós estamos ligados com a palavra, aleluia, não tem areia, irmãos. Você pode até olhar e falar assim, a areia pode estar até durinha, você pode dizer assim, eu acho que aqui dá para construir. Não dá não, irmão, isso aqui é enganoso. Isso aqui vai me enganar, isso aqui não dá não, irmãos. Eu me lembro quando nós construímos a casa do meu pai lá em cima, no Complexo do Alemão, a gente cavava cada buraco, irmão, fundo, cabia uma pessoa dentro. Mas para que isso tudo? Não, tem que ser fundo. Não vai construir outra casa em cima? Tem que ser fundo. Eu me lembro que a vizinha de cima também, ela cavou um buraco, irmãos. Ela teve que botar uma escada. Eu era pequeno, eu lembro disso. Ela colocou uma escada e ficava cavando lá embaixo. Eu ficava pensando, para que isso tão fundo assim? O concreto que vai gastar aqui, constrói outra casa em cima. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que precisava ser fundo para poder aguentar peso. Para poder aguentar peso. E às vezes, irmão, nós queremos construir o nosso ministério baseado em areia. Às vezes nós queremos construir a nossa vida profissional baseada em cima de areia. Às vezes nós queremos construir a nossa vida financeira baseada em cima de areia. Não tem como, irmãos. Por isso eu fiz a pergunta. O que nós precisamos para construir uma casa? Planejamento. Precisamos planejar, precisamos calcular, precisamos fazer contas, para que no final não venha dar nada errado, ainda que venha ter alguma desavença, ainda que venha ter algum plano, talvez que deu errado alguma coisa, mas no final dá certo. No final nós iremos alcançar, no final iremos conquistar, porque lá atrás teve um fundamento, lá atrás teve algo que foi edificado sobre a rocha. Teve algo que foi edificado sobre a rocha. Precisamos, irmãos, no nome de Jesus, entender que Deus, Ele sempre tem uma palavra para nós. Ele sempre tem uma palavra para nós.
E no passado, houve um homem que, para ele se comunicar, não propriamente se comunicar, mas o irmão vai entender que eu vou falar com os homens, ele precisava de um cajado. O outro rei precisava de espada. O outro precisava sonhar. Mas aquele ali não. Ele só senta. E a multidão senta ao seu redor. E ele fala a palavra. Ele fala a palavra para nós. E nesta noite, ele tem falado da sua palavra para a tua vida. E se você tem um projeto para a tua vida, e talvez esse projeto que você tem para você, não está edificado sobre a rocha, nesta noite, você vai sair da areia e vai vir para cima da rocha. E a rocha é Jesus, irmãos. A rocha é Jesus. Porque é com Ele, somente com Ele, Ele disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se você está sobre a areia, vai até Ele. Se você está construindo a tua casa, a tua vida sobre a areia, venha até Ele, porque Ele é a rocha. Ele é a rocha perfeita, Ele é a rocha que aguenta peso, Ele é a rocha que te ajuda, Ele é a rocha que te salva, Ele é a rocha que te leva para o céu, Ele é a rocha que te dá força para caminhar, Ele é a rocha que te dá força para suportar as mazelas que vem na tua vida, Ele é a rocha que vem para te dar forças para você conseguir alcançar as coisas que você tem para a tua vida. E sem essa rocha, irmãos, nós não somos nada. Sem essa rocha não conseguimos nada. Sem essa rocha não chegamos em canto nenhum. Sem essa rocha não conseguimos alcançar os objetivos. Sem essa rocha não conseguiremos alcançar a glória de Deus. Não conseguiremos. Jesus, Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Então, fique com essa palavra nesta noite, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus Ele venha continuar e você venha dar lugar para Deus trabalhar na tua vida e você venha entender, Senhor, eu a partir de hoje quero mudanças na minha vida. Deus Ele pode mudar a tua história, irmãos. Deus Ele pode mudar a tua história e Ele quer mudar a tua história. Agora, basta você entender nesta noite para a gente fechar. Aonde eu estou situando a minha casa? Na areia ou na rocha? Na areia ou na rocha? Eu quero que você saia daqui hoje. Se você entrou, como o pastor falou, se você entrou pensando que é o seu último dia, se você entrou achando que para você não tem mais jeito, se você entrou nesta noite como se estivesse na areia movediça, não tem mais jeito para mim, já estou afundando, não tem mais jeito para mim, já não vejo mais solução para a minha vida, já não vejo mais um horizonte, já não consigo ver um norte para a minha vida. Assim como Pedro, ele estava, Senhor, se for o Senhor mesmo, faça-me ter contigo. Ele começa a andar sobre as águas, daqui a pouco ele começa a descer. Talvez a tua vida esteja assim, você andando em contra Jesus, mas você está descendo, você não consegue chegar até Ele. Mas Ele diz para você nesta noite, Ele estende a mão e fala assim, vem filho, vem filha, vem, caminha junto comigo nesse mar, caminha junto comigo. Jesus hoje te convida a você caminhar com Ele sobre essas águas. Jesus, Ele te convida hoje a você sair dessa areia movediça. Você sair desse lamaçal que está te afundando, que está te sufocando. Jesus, hoje Ele te convida a vir para o alto, a edificar a sua casa sobre a rocha. Se você entrou aqui desse jeito, tenha certeza de que você vai sair daqui transformado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.